Muito feliz por poder estar com os irmãos, mas esta noite, esse culto especial, adorarmos ao Senhor, e também com esse privilégio de dividirmos algo da palavra do Senhor junto com os irmãos. Deus abençoe o pastor Eloy, nosso presidente, pastor Inês, Deus abençoe, em nome de Jesus, irmão Zé Carlos, irmã Deise, Deus abençoe, irmão Carlos também, nossos companheiros aqui, irmã Alexandra, que são os nossos líderes aqui, nossos companheiros obreiros aqui, Aguinaldo, irmão Jorge, Deus abençoe. Então, Lucas 22, vamos ler a partir do versículo 47 de Lucas 22. Amém, irmãos? Assim diz a palavra do Senhor: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus lhe disse: Judas, com o beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Os irmãos que puderem, vamos ler essa frase final aqui juntos, tá? E tocando-lhe a orelha, o curou. Tá bom? 1, 2, 3. E tocando-lhe a orelha, o curou. Mais uma vez. 1, 2, 3. E tocando-lhe a orelha, o curou. Glória a Deus. Pode sentar, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, irmãs, amigos que nos visitam, outro dia eu via um pastor cristão, um pastor evangélico, numa conversa, num tipo de debate, de conversa com um judeu sobre a divindade de Jesus, O judeu que estava no debate, ele não era cristão, e o pastor cristão, então, conversando com ele sobre todos os sinais, de que Jesus era o Messias, de que Jesus é o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento, e que Jesus é o Filho de Deus. E ele disse para aquele judeu, naquela ocasião, aquilo me marcou bastante, ele encerrou aquela conversa dizendo que Jesus era o maior judeu que já existiu. O maior judeu que já existiu se chama Jesus Cristo. E ele estava falando com o judeu, então por isso essa expressão específica para os judeus. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que isso é uma verdade e vai muito além. Jesus não é só o maior judeu da história. Jesus é o maior ser humano da história. Jesus é o maior homem, o personagem mais marcante, a pessoa mais sublime que já caminhou nessa terra. É claro que a gente precisa fazer a ressalva de que ele era muito mais que apenas um homem, mas ele era Deus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas ele se fez homem, ele se fez carne e foi sem dúvida nenhuma o ser humano, a pessoa mais marcante de toda a história. E quando nós olhamos para a história de Jesus, a gente pode atribuir isso para muitas coisas. A gente podia falar que Jesus é o maior homem da história, a maior pessoa da história por causa dos seus milagres, por causa das obras que ele realizou de cura, de restauração, de libertação, de ressurreição. Nós poderíamos dizer que Jesus é o maior homem da história por causa das coisas que ele ensinou, por causa da sabedoria, da profundidade que ele tinha. Nós poderíamos dizer que Jesus é o maior homem da história por causa do seu discernimento, capaz de discernir espíritos, capaz de discernir o que os homens estavam pensando acerca dele próprio. Nós podíamos dizer que Jesus é o maior homem da história por causa da autoridade com
que ele falava, os seus opositores reconheciam que ele não falava como qualquer outra pessoa, mas ele falava com autoridade. Nós poderíamos dizer que Jesus é o maior homem da história por causa da sua obediência ao Pai até a morte, por causa da sua obediência à lei de Deus, por causa da sua humildade. E como humildade, Paulo descreve humildade como a capacidade de colocar o outro acima de si mesmo. E Jesus, em toda a sua história, ele demonstrou com maestria a sua preocupação com o outro, como ele abria a mão da sua vontade, do seu querer, do seu bem, pelo bem do outro, pelo bem-estar do outro, para servir de bênção para o outro. Então, muitas coisas a gente podia falar e passaria a noite aqui falando sobre as características de Jesus que o tornam a pessoa mais importante que já caminhou por essa terra. Mas o que eu quero meditar com os irmãos e que me chama muito a atenção na pessoa de Jesus é o fato de que Jesus preservava, Jesus mantinha todas essas características que eu falei, de obediência, de fidelidade, de humildade, de santidade, de autoridade. Jesus preservava tudo isso, mesmo nos momentos mais difíceis da sua trajetória. Nos momentos mais difíceis da sua trajetória, Jesus não deixava de ser humilde, Jesus não deixava de ser obediente, Jesus não deixava de ter autoridade, Jesus não deixava de ensinar, Jesus não deixava de ser obediente ao Pai, Jesus não deixava de se preocupar com o outro, mesmo que nos momentos mais dolorosos, Jesus preservava todas as suas virtudes. Isso torna diferente de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. A capacidade de Jesus de suportar as coisas difíceis da vida e preservar o seu caráter, preservar a sua obra, seguir fiel ao seu propósito. Quando ele está pregando em João 17 para os discípulos, ele já estava prestes a ser entregue, que é o que acontece aqui, e ele diz aos discípulos, que eles não... que no mundo eles teriam aflição, mas que eles tivessem bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então Jesus está se preocupando com o ânimo, com a disposição, com o estado de espírito dos seus discípulos, sendo que quem estava prestes a ser entregue à morte era ele próprio. Mas ele estava se preocupando: olha, vamos entregar para a morte, eu vou ser traído, eu vou ser entregue, vocês vão sofrer muita coisa, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Quando Jesus está na cruz e ele está diante das pessoas que estão lhes crucificando, ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus está crucificado, irmão. Jesus está sangrando, Jesus está dolorido, está dizendo: Pai, perdoa essas pessoas, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então o comportamento de Jesus, irmãos, era diferente de qualquer ser humano. No comportamento de Jesus, ele se mantinha mesmo nos momentos mais dolorosos. Quando Jesus está orando no Getsemane, em desespero, em dor, sofrendo, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mesmo em um momento de agonia, Jesus pede que, acima de tudo, o Pai cumpra os seus propósitos. Então Jesus, queridos, preservava suas virtudes, sua humildade, sua obediência, seu propósito, sua autoridade, mesmo nos momentos dolorosos. E o texto que nós lemos é mais um exemplo disso. Jesus estava no Getsemane, Jesus já tinha orado, derramado a sua alma diante do Pai, suplicando, apresentando ao Pai as suas preocupações, as suas inquietações. A palavra diz que o suor de Jesus se tornou em sangue. Ele levou discípulos para intercederem junto com ele. Esses discípulos não o acompanharam na
Eles dormiram e Jesus ficou sozinho orando e vigiando. E agora ele está sendo entregue aos guardas, está sendo entregue para ser interrogado, para ser crucificado e morto. E ele é entregue por um dos seus discípulos, Judas, que o traiu. E no meio disso, chegam ali guardas, chegam ali muitas pessoas para prendê-lo. Chega ali junto o servo do sumo sacerdote, que era um dos maiores interessados na prisão de Jesus, era o sumo sacerdote. Então o servo do sumo sacerdote estava ali, e Pedro, inquieto, incomodado com aquela situação. João diz que é Pedro, aqui Lucas não narra o nome, mas João diz que é Pedro, e João também diz que o nome do servo era Malco. Então, no meio daquela situação, Pedro pega uma espada e corta e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus, que continuava sendo Jesus mesmo naquele momento, ele estende a mão, toca a orelha daquele homem, e a Bíblia diz que aquele homem é curado na hora, que aquele homem é sarado na hora. No momento de dor, no momento de aflição, no momento de sofrimento, Jesus Jesus deixa a sua dor de lado, deixa a sua condição de lado, para tocar em alguém e para curar esse alguém, para tocar em alguém e restaurar a vida de alguém. E é isso que eu quero falar com os irmãos alguns minutos aqui nessa noite, sobre o toque de Jesus. Sobre o toque de Jesus. Jesus toca naquele homem e a sua vida é sarada, a sua saúde é sarada, a sua história é mudada para si, com um toque do Senhor Jesus. Mesmo no momento de dor, Jesus acha tempo, acha condição, acha momento para tocar alguém que precisa da sua ajuda. O toque de Jesus, irmãos, pode restaurar aquilo que nós não podemos restaurar. Um toque de Jesus pode fazer o que a medicina não pode fazer. O toque de Jesus pode mudar o que os homens mais poderosos do mundo não conseguem mudar. Um toque de Jesus pode restaurar a vida mais perdida que possa existir. Um toque de Jesus pode libertar a pessoa mais oprimida que possa existir, mais escravizada. Um toque de Jesus, irmão, é capaz de restaurar. Um toque de Jesus é capaz de sarar. Um toque de Jesus é capaz de transformar. Um toque de Jesus é capaz de mudar o rumo de uma vida, de uma família, de um ministério, de uma história. Um toque de Jesus, irmãos. E esse Jesus está aqui nessa noite, atento ao meu, atento ao amor, pronto a estender a sua mão, a sua graça, o seu poder. Que com um toque de Jesus, irmão, a gente pode sair daqui diferente. Um toque de Jesus pode mudar uma história. E eu quero falar sobre o toque de Jesus, algumas coisas que esse texto me mostra sobre o toque de Jesus, sobre o tocar de Jesus. Nós vemos primeiramente aqui que o toque de Jesus, ele é gracioso, ele é cheio de graça. Nós estamos falando de alguém que veio prender Jesus. Nós estamos falando de alguém que naquele momento se colocou como inimigo de Jesus, como pessoa que veio prendê-lo para ele ser morto para ele ser crucificado e ser morto, como alguém que veio até ele, não como um discípulo, não como um seguidor, mas alguém que queria o seu mal, alguém que queria a sua ruína, a sua destruição. E mesmo assim, Jesus estende a sua mão e sara a sua dor. Um inimigo, ele se colocou como inimigo de Jesus. Então a gente vê que o toque de Jesus, irmão, ele é gracioso, ele é imerecido da nossa parte. O ser humano não merece. Se hoje nós falássemos com Malco, nós tivéssemos a oportunidade de conhecer ele, e a gente perguntar para ele: aí, Malco, qual foi o segredo para ser tocado por Jesus? Ele dizia: não tem segredo. O que tu fez para ser tocado por Jesus? Eu não fiz nada. O que tu fez para merecer o toque de Jesus? Eu não fiz nada. O que tu fez para conquistar o toque de Jesus? Eu não fiz nada. Eu disse
Ele chegou, adorou minha orelha e ele na hora me restaurou. Isso é graça, irmão, não é merecimento. Jesus não toca em nós, Jesus não tocou em nós porque nós merecíamos, porque nós éramos bons, mas a sua graça, irmãos, que nos alcança, a sua graça que nos atinge, é pela sua graça que Jesus toca em nós. Não é por merecimento, não é por bondade. Muitas vezes a gente acha que merece que Jesus toque em nós, ou acha que todo mundo merece menos nós. Não, Jesus não pode tocar em mim, Jesus não pode agir na minha vida, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu ainda não venci isso. Mas o toque de Jesus é gracioso, irmãos. A mão de Jesus é cheia de graça, é cheia de misericórdia. Ele não toca aqueles que lhe merecem, senão ele não tocaria em ninguém. Ele toca por graça, por bondade, por misericórdia, para que o nome dele seja glorificado. Então o toque de Jesus é gracioso, ele não é conquistado, ele não é merecido. O toque de Jesus é soberano, é soberano. Nós vemos, por exemplo, em Mateus 8, um leproso que vai até Jesus e pede que Jesus lhe toque. Ele diz: Jesus, se tu quiser, tu pode me curar. E Jesus diz: eu quero, seja limpo. E Jesus toca naquele homem. Nós vemos em Mateus 10, 2 homens cegos vão até Jesus e dizem: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus manda que aqueles homens fossem trazidos até ele e toca-lhe, e eles são curados. Toca nos olhos de cada um e eles são curados. Em muitos momentos na Escritura a gente vê o ser humano clamando, levando alguém até Jesus, levando Jesus até alguém, e Jesus tocando, e Jesus operando. Mas a gente não vê Malcom pedindo para Jesus tocar. A gente não vê Malcom desesperado pedindo ajuda de Jesus. É Jesus que decide tocar, é Jesus que decide agir. E o que a gente aprende, irmãos? Que o toque de Jesus é soberano. Ele toca em quem Ele quer, no dia que Ele decide, da forma que Ele decide, como Ele decide. É claro que nós devemos sim pedir, claro que nós devemos sim clamar, devemos sim crer, mas o toque de Jesus é soberano. Jesus tocou pessoas que lhe pediram, pessoas que lhe imploraram, mas também tocou pessoas que nunca pediram nada, que nunca estavam nem numa situação de discípulo, que nunca estavam nem numa situação de alguém que quer ser ajudado, mas Jesus tocou. Jesus toca Malcom, mesmo Malcom não pedindo, mesmo Malcom talvez nem crendo que Jesus pudesse fazer alguma coisa, mas Jesus o toca e ele sara. Quando Jesus vai no tanque de Betesda, a Bíblia diz que havia muitos homens doentes ali, mas Jesus curou só um, porque o toque de Jesus é soberano. Quando Lázaro, seu amigo, estava doente e pediram ajuda, Jesus disse: não, agora eu não vou. E Lázaro acabou morrendo. Jesus podia ter curado, claro que podia. Podia ter tocado e podia ter sarado, claro que podia. Mas Ele é soberano. E Ele decidiu que aquele não era o momento de agir, o momento de tocar, o momento de curar. O próprio Jesus, em João 3,8, diz que o vento sopra aonde quer. E Paulo, falando também sobre o Espírito Santo que distribui dons, ele diz que ele distribui dons a cada um como quer. O toque de Jesus é soberano, irmãos. Não é a gente que manipula, não é a gente que decide. Se Deus decidir tocar, se Deus decidir falar, irmãos, homem nenhum é capaz de impedir. Homem nenhum é capaz de fazer com que Deus não haja, que Deus não trabalhe, porque Deus é soberano, o seu toque é soberano. E talvez nesta noite o Senhor tenha decidido falar, tenha decidido tocar a tua vida, tenha decidido tocar a tua história, ainda que nós não mereçamos, ainda que não sejamos dignos, mas o seu toque é gracioso, o seu toque é soberano, aleluia, oh glória. O toque de Jesus, irmãos, é soberano. Ele não pediu, talvez ele nem cria que Jesus podia fazer alguma coisa, mas Jesus vai lá,
é soberano. Ele decide. Ele passou por pessoas doentes e em alguns momentos não tocou nelas. Mas quando ele decide, ele toca e faz a sua obra. Então, o toque de Jesus é gracioso, é soberano, é pedagógico. Eu quero já passar aqui no final, mas só mencionar que o toque de Jesus é pedagógico, ou seja, ele nos ensina. Quando Jesus toca aquele homem, ele estava dizendo para quem ele estava ensinando primeiro aquele homem. Estava mostrando: eu não sou quem tu pensa que eu sou. Eu não sou um barbaceiro, eu não sou um baderneiro. Eu sou o Filho de Deus que está aqui. Então ele está ensinando o próprio algo. Ele está ensinando os seus perseguidores sobre o seu poder, sobre a sua grandeza. Ele está ensinando sobre os próprios discípulos que não é com violência que as coisas iam ser resolvidas. Então quando Jesus toca em alguém, quando Jesus nos toca, Ele nos ensina. Não há como ser tocado por Jesus e não ser ensinado por Ele, e não ser aperfeiçoado por Ele, e não ser transformado, ter um caráter mudado, uma vida mudada por Ele. Quando Jesus toca na nossa vida, Ele nos ensina, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos transforma. Não há como ser tocado por Jesus e não ser ensinado por Jesus. O toque de Jesus também é preciso, é certeiro, é pontual, é cirúrgico. Jesus vai exatamente onde estava o problema e restaura a saúde daquele homem. Foi na sua orelha direita e o Senhor foi lá e tocou aonde aquele homem precisava. O toque de Jesus é preciso, irmãos. O toque de Jesus é exatamente aonde a gente precisa. Muitas vezes algo interior, no íntimo do nosso ser, que homem nenhum é capaz de chegar, que homem nenhum é capaz de alcançar. Mas a palavra de Jesus, o toque de Jesus, sonda e esquadrinha o íntimo do nosso ser, irmãos, e é capaz de transformar exatamente aquilo que nós precisamos ser transformado. Nós vemos isso em Isaías. Isaías ora a Deus dizendo que era um homem de lábios impuros. O anjo vai lá, pega uma brasa que estava no altar e toca nos lábios de Isaías. O toque de Jesus é preciso. Quando aqueles cegos chegaram a ele, lá em Mateus 20, ele tocou nos olhos de cada um e sarou a visão daqueles homens. Quando o homem surdo foi levado até Jesus, Jesus toca nos seus ouvidos e diz: Efatá, que quer dizer abre-te. E os ouvidos daquele homem se abriram. Porque Jesus toca onde nós precisamos, irmão. Jesus é certeiro, Jesus é pontual. E Jesus está aqui nessa noite, irmãos, para tocar aonde tu precisa, na tua família, na tua vida, na tua saúde, no teu ministério, na tua história. O toque de Jesus alcança onde o médico não alcança, aonde o homem não alcança, onde a psicologia não é capaz de alcançar. A mão de Jesus, o toque de Jesus restaura, sara, cura, liberta, para que o nome dele seja glorificado. Para encerrar, irmãos, corri aqui para a gente conseguir terminar. O toque de Jesus, geralmente eu gosto de falar 3 pontos, né? Quando eu vou pensando em mais, vai surgindo coisa, eu já vejo, e não vai dar tempo, né? Hoje eu preparei 5 aqui, é óbvio que não ia dar tempo, né? Começo a falar, mas fui rápido aqui no 3º, no 4º, e vamos para o 5º. Que o toque de Jesus é restaurador. O toque de Jesus restaura. Jesus, naquele momento, restaurou a saúde daquele homem. Jesus possivelmente restaurou as perspectivas daquele homem. Ele era um servo do sumo sacerdote. Então há alguns autores que acreditam inclusive que ele poderia se tornar futuramente um sacerdote, talvez até um sumo sacerdote, mas sem a sua orelha direita ele não poderia ser sacerdote. Ele não poderia uma imperfeição que a Bíblia não permitia que o sacerdote tivesse. Então Jesus, quando toca a orelha daquele homem, ele restaura a sua saúde, ele restaura as suas perspectivas de ministério, suas perspectivas de futuro. Jesus restaurou a paz naquele ambiente que estava quase virando ali uma rebelião, né? Pedro e os discípulos estavam quase ali loucos para tomar a espada e sair defendendo Jesus. Jesus restaura a calmaria naquele lugar.
Porque o toque de Jesus é restaurador. O toque de Jesus é restaurador. Jesus, quando curou cegos, Ele restaurou visão, Ele restaurou a dignidade, a possibilidade de trabalhar, a possibilidade de não precisar mais depender de esmola. Jesus, quando tocou no leproso, Ele lhe devolveu saúde, Ele restaurou a sua dignidade, a possibilidade de viver em família, de exercer uma função profissional, religiosa, de estar no templo. Jesus, quando tocou na mão da sogra de Pedro, Ele restaurou a sua saúde, e a Bíblia diz que ela imediatamente começou a servir. Jesus tocou no caixão do filho da viúva de Naim, e naquele momento deu vida para aquele jovem, restaurando vida, restaurando esperança. Jesus tocou nos ouvidos de um surdo, que tinha também dificuldade de fala, e restaurou a sua audição, restaurou a sua fala. Jesus tomou a mão da filha do príncipe da sinagoga, e disse: levanta-te, e imediatamente ela se levantou. Jesus, aleluia, tocou em um menino e o levantou após o libertar de demônios, lá em Marcos 9, o menino que era oprimido, o menino que era castigado, Jesus o liberta e toca e lhe levanta, e a vida daquele menino é restaurada. Então o toque de Jesus, irmão, restaura. O toque de Jesus restaura vidas. O toque de Jesus restaura sonhos. O toque de Jesus restaura nossas perspectivas. O toque de Jesus restaura famílias. O toque de Jesus restaura ministérios, aleluia. O toque de Jesus restaura vidas que estão humanamente perdidas. O toque de Jesus restaura pessoas que os homens não dão mais nenhum valor, nenhuma perspectiva. Um toque de Jesus é capaz de restaurar. Um toque de Jesus é capaz de sarar, é capaz de mudar, é capaz de fortalecer. E esse Jesus está aqui nessa noite. Nós vamos ficar de pé para nós orarmos. Esse Jesus está aqui nessa noite. E um toque do Senhor, irmãos, pode mudar a tua história. Um toque do Senhor pode mudar a história da tua família. Um toque do Senhor pode mudar aquela vida que você já não vê mais esperança, que você já não vê mais solução. Um toque de Jesus, irmãos, pode ser um divisor de águas na tua vida, na tua história, na história daqueles que te cercam. Um toque de Jesus. E esse toque é gracioso, aleluia. Esse toque é soberano, esse toque é poderoso, é restaurador, é sarador, é transformador, é libertador. Aleluia. Aleluia. Vamos orar nesse momento, irmãos. Aqueles que querem, que desejam ser tocados pelo Senhor nessa noite. Você precisa de um toque de Jesus na tua história, na tua saúde, no teu ministério, na tua família, nos teus sonhos, nas tuas esperanças, nas tuas perspectivas. Jesus está aqui nessa noite para te tocar. Jesus está aqui nessa noite para te sarar. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Pode passar, irmão, nós vamos estar orando. Aleluia. Ora, badagassore, macomenaia.